Sempre há um texto ou outro que a gente gostaria de consultar, como também algo que a gente quer anotar, uma observação. É um costume saudável para aqueles que servem ao Senhor, fazerem observações nas suas Bíblias. Eu mesmo, antes de ser pastor, minha Bíblia sempre foi muito riscada. Muito riscada. Até hoje é assim. Eu tenho um bloco de anotações na minha Bíblia, né? Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco com os irmãos sobre a tentação de Jesus. E eu queria tirar lições sobre a tentação de Jesus, sobre estratégias, estratégias de acusação e de ação satânica, que muitas vezes estão no nosso redor. Muitas vezes nós nos esquecemos como cristãos e nós vivemos no mundo físico, mas somos seres espirituais. E como ser espiritual, vivemos também no mundo espiritual. E nesse mundo espiritual existem seres celestiais que estão no céu e seres celestiais que caíram do céu. Você não entendeu? Os que caíram do céu foram os anjos que foram expulsos juntamente com Satanás. A palavra de Deus diz que quando ele foi expulso com sua cauda, arrastou o terço das estrelas dos céus. Então, através da palavra de Deus, entendemos que um terço dos anjos se rebelaram contra Deus. E hoje nós chamamos esses anjos de demônios. Juntamente com Satanás, faz parte do seu bando, que anda mundo afora, atuando em muitas vidas. Isso é uma verdade muitas vezes que a gente não gosta de ouvir, mas é a verdade. Muitas vezes nós pensamos que só existe Deus, o inferno, o céu existe, o inferno não. A palavra de Deus, meu irmão, não fala assim. Ele fala que nós temos céu, mas nós temos o inferno também. Ele fala que nós temos anjos, mas que nós temos demônios também. O texto que nós vamos ler, ele vai fazer referência à tentação de Jesus. E eu queria só destacar para vocês, talvez você não esteja em outros momentos e que eu vou tratar desses assuntos, mas existem 3 momentos no ministério de Jesus, no início do ministério de Jesus, que tem características especiais e que me chamam muita atenção. O primeiro é o momento do batismo de Jesus. O momento do batismo de Jesus é a confirmação de Deus Pai, onde há a manifestação clara da Trindade, onde Deus Pai diz: este é o meu Filho, com quem me comprazo. O Espírito Santo vem na forma corpórea de pomba, e o Deus Filho está ali encarnado entre nós, sendo batizado por João Batista. O outro momento é o da tentação de Jesus, que nós vamos compartilhar um pouco mais no dia de hoje, no texto do capítulo 4, versículo 1, versículo 11. E o terceiro é o anúncio do cumprimento da profecia, onde Jesus pega em Nazaré, se levanta entre os seus, lê o texto e diz: hoje se cumpriu a profecia. Há 3 momentos que eu destaco como importantes nesse início do ministério de Jesus. A tentação de Jesus também é um momento muito importante que nos traz lições profundas. Vamos fazer a leitura do texto, que diz assim: então Jesus, eu vou ler na minha Bíblia, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Vamos orar mais uma vez. Paizinho querido, em nome de Jesus, Senhor,
e sejam desobstruídos, Pai, tudo que impede o entendimento da Tua palavra, Senhor. Deus, traz clareza aos significados desses registros que estão na Tua santa e bendita palavra, desses ensinamentos que são essenciais para as nossas vidas, ó Pai. Que o inimigo muitas vezes quer nos cegar para que nós não possamos entender o que Tu tem para nossas vidas, mas que nesse momento, através do Teu Santo Espírito, no poder que é no nome de Jesus, Senhor, caiam barreiras, caiam, Senhor Deus, empecilhos, caiam obstáculos, Senhor. Tudo que atrapalha, que distrai, que tira a atenção de Ti, Senhor, seja retirado deste lugar no nome de Jesus. Que haja liberdade, Senhor Deus, para a proclamação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Período de preparação, Jesus passa no início do seu ministério. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos nos prepararmos. Se você vai construir uma casa, você antes tem que fazer o cálculo para ver se você aguenta o investimento que vai ser realizado, para que a obra não pare no meio. Uma planta de uma casa é essencial. A casa que eu tenho em Maceió, eu tenho alguns problemas na casa de Maceió por falta de planejamento. Eu deixei o pedreiro lá fazendo serviço sem planta, e aí eu descobri que ele colocou somente um ralo no banheiro, um ralo do chuveiro, não colocou um antes do box. Quando eu retornei de viagem, eu cheguei e estava tudo pronto lá. Eu digo, o que é que eu faço? Ou eu quebro tudo para botar o ralo, ou deixo do jeito que está. Até hoje está lá o abacaxi para a gente jogar com pano, sempre que molha do outro lado. Planejamento é essencial, preparação é essencial para todas as coisas que nós fazemos. Jesus, ele tem o seu momento de preparação espiritual para o ministério que ele iria realizar. Ele é levado até o deserto, durante 40 dias e 40 noites, ele jejua na presença do Senhor. Uma das coisas que nós precisamos aprender como igreja é a importância do jejum. Irmãos, eu cresci dentro da igreja, me converti, eu tinha 7 anos de idade. Eu confesso aos irmãos, eu só vim entender a importância do jejum, eu já tinha os 25 e lá vai lá. Porque jejum era um mistério tão grande. E sempre que alguém falava de jejum, alguém dizia, não, olha, quando jejua, a gente não pode dizer para ninguém, mas ficava tão escondida a coisa, que ninguém sabia que isso existia. Passei mais de 20 anos na igreja sem saber que podia jejuar. Jesus nos ensina a importância do jejum, como sinal de preparação também para tantas coisas que Deus nos chama. Ele vai, ele jejua no deserto, a semelhança de Moisés. Moisés, ele sobe e passa 40 dias no monte do Senhor, debaixo da glória de Deus. Elias também, quando ele caminha até o Monte Horebe, ele recebe o alimento do Senhor, uma refeição. E ele caminha durante 40 dias até chegar ao lugar que Deus iria falar com ele, Deus iria revelar, e ele teria o ápice no seu ministério. Moisés, ele representa a lei. Elias representa os profetas. Durante o momento da transfiguração ali, os discípulos estão, 3 dos mais próximos discípulos de Jesus estão próximos e observam o momento lá e estão presentes lá, nada mais, nada menos do que Elias e Moisés, representando a lei e os profetas. Da mesma forma, esses homens de Deus, Moisés e Elias, passaram 40 dias na presença do Senhor, se preparando para momentos que teriam momentos importantes na sua vida e no caminho que Deus tinha traçado na sua vida. Moisés para conduzir um povo durante 40 anos no deserto. Elias para desafiar todos os poderes das trevas, a tão conhecida Jezabel e toda a sua turma. Elias, ele se prepara e ele se levanta como profeta de Deus de fato. 40 anos também foram de peregrinação no deserto, onde Deuteronômio 8, versículo 2, ele diz assim: lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, e se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Eu observo, irmãos, Deuteronômio, não sei se você sabe, é conhecido como o livro das repetições. Se você observar em Êxodo 20, você vai encontrar os 10 mandamentos. Se você falar em Deuteronômio 5, você vai encontrar de novo os 10 mandamentos.
Porque Deus conduziu o seu povo saindo do Egito. Deus ensinou o povo durante o Egito. Durante 40 anos se passaram. E todos aqueles que já eram maior de idade padeceram no deserto, entrando somente 2 deles, Josué e Caleb, e toda a meninada. 40 anos de escola no deserto. 40 anos de teste, de prova. E Deus pega esse grupo de pessoas que passaram 40 anos no deserto. Muitos deles nasceram no deserto. E muitos cresceram no deserto, nascendo no Egito. Deus pega aquele grupo e Deus volta a ensinar. E Deus diz uma coisa para aquele grupo: olha, durante 40 anos eu testei vocês para ver a intenção do coração de vocês. O povo, quando saiu do Egito, Deus começou a provar, a testar, para ver qual era a intenção do coração daquelas pessoas. Eu observo em Cristo Jesus o início do ministério de Jesus. Deus levando Jesus até o deserto, Deus Pai e o Espírito Santo conduzindo Jesus, o Deus encarnado, até o deserto, para provar, para que ele entrasse em tentação. Da mesma forma que o povo passou 40 anos no deserto. É uma relação muito próxima, irmãos, nós precisamos entender. Dentro dessa tentação aparece logo o acusador, ou tentador, como queira, conhecido como Satanás. Palavra hebraica, que traduzido para o grego nós conhecemos como diabo, e traduzido para o nosso português é o acusador ou caluniador. O texto de Apocalipse nos diz que ele acusa aos nossos irmãos de dia e de noite, e faz isso na presença do nosso Deus. Quer dizer, você, meu irmão, tem alguém que te acusa de dia e de noite, na presença do Senhor. Nem que seja por calúnias, porque além de acusador, ele é caluniador, porque ele fala nem sempre a verdade, mas se tiver opção de lhe apresentar, e de apresentar defeitos, falhas nossas, com certeza ele fará. O tentador, ele aparece nessa tentação. A primeira tentação de Jesus, ele usa na verdade da fome de Jesus, 40 dias e 40 noites sem comer. Imagina a fome. Hein, Luciano? Já pensou? Passar 2 dias sem comer, Luciano, você aguenta? Não, né? Pois é, eu não sei o que seria de mim também passar 2 dias sem comer. Imagine 40 dias e 40 noites. A necessidade orgânica que o corpo de Jesus tinha por alimento. Porque não é simplesmente um desejo pessoal, mas é uma necessidade do corpo. O corpo de fato pedindo porque precisa de alimento e de água. Satanás, ele se aproxima de Jesus e diz: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Interessante que esse texto, muitas vezes a gente acha que a intencionalidade de Satanás é colocar e questionar se ele é o Filho de Deus ou não. Se nós observarmos nos textos, os mais originais, e nos questionamentos dos principais teólogos, nós vamos observar que a intenção do texto é diferente. Já que és o Filho de Deus, não há um questionamento de Satanás em relação à pessoa de Jesus, quem era Jesus, porque Satanás bem sabe quem ele era. Nós observamos em outros momentos como pessoas endemoniadas se aproximavam de Jesus. Os demônios diziam o quê? Vai me perturbar antes do tempo, Filho de Deus. Os próprios demônios reconheciam em Jesus o Filho de Deus. Não há dúvida em relação a isso. Mas a tentação vem de fato, já que és, no que ele é de fato, que Jesus poderia usar seus poderes sobrenaturais para saciar o seu desejo carnal, para saciar a sua vontade. Como seria fácil para Jesus, diante de todo o desejo de se alimentar que ele tinha, estralar os dedos, pães estarem à sua disposição. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós desejamos ter as coisas pelos caminhos mais fáceis?
quantas vezes o caminho mais fácil nos parece ser o melhor e que com certeza nos dará sensação de prazer e de saciar desejos o mais rápido possível. Jesus ele é tentado nesse sentido. Qual é a resposta de Jesus? Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Amém? Amém. Esse texto foi tirado de onde? Deuteronômio 8, onde Deus fala que Deus humilhou o povo no deserto, que Deus colocou o povo à prova, que o povo chegou a passar necessidade, mas diante da necessidade, da sede, da fome, o povo olha para trás e diz: por que, Moisés, tu nos tiraste do Egito para nos fazer padecer no deserto? No Egito não tinha pão, não tinha vinho, não tinha água, não tinha alimento. Murmuração logo aparece. Da mesma forma que o povo foi provado, Jesus Cristo é colocado em xeque também. Jesus ele vai e ele resgata exatamente o texto de Deuteronômio 8 e responde a Satanás com a palavra de Deus na ponta da língua: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Olha, meu irmão, nem só de vontade humana, de desejo carnal você viverá, mas você será suprido de dia e de noite pelo cuidar do Senhor. Deus queria exatamente ensinar isso ao povo de Israel quando saiu do Egito, que na sua necessidade Deus supriria a sua necessidade, que na escassez Deus estava pronto a cuidar do alimento. Não haveria necessidade de murmuração, e muito menos a necessidade, Jesus nos ensina, de fazer proezas para que as coisas aconteçam. Quantas e quantas vezes nós queremos desta forma? O texto de Mateus 4, ele faz referência exatamente ao momento que o povo de Deus é testado. O povo que foi testado, onde Deus esperava que esse povo fosse sustentado pelo Senhor, assim Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. A roupa de vocês não se gastaram, e os seus pés não se incharam durante esses 40 anos. Deus coloca um momento de dificuldade para depois entrar com a provisão. Muitas vezes eu fico pensando se Deus não age da mesma forma comigo e contigo. Quantas vezes a nossa breve e momentânea tribulação, tempestade, passará e nós veremos a glória do Senhor realmente agir sobre a nossa vida. É preciso estarmos atentos para não pensarmos transformarmos pedras em pães. É preciso estarmos atentos, irmãos, para nós não pensarmos em murmurarmos do nosso Deus, que espera muitas vezes somente uma palavra do seu Filho, para que Ele possa vir e dar prova. O povo de Israel, só lembrando a você do texto, da narrativa, da história de Israel, ele, no momento que ele suplica o maná, no momento que aquele povo ele desejava não mais comer somente o maná, mas desejava uma carninha e as cordonices, se aparece. À medida que o povo murmura, Deus faz. Eu fico pensando, se o povo não murmurasse, dizer: Senhor, Tu és grande e bom, nos abençoa mais, faz mais por nós, na Tua grandeza e no Teu poder. A segunda tentação de Jesus, Satanás ele pega, o diabo então levou a cidade santa, pensa em Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, queria chamar a atenção sua, na cidade santa, local de adoração, local onde estava o templo, na parte mais alta,
Venderam-se no canto que todo mundo podia ver. Onde é que o povo adorava? Israel. No templo. As pessoas iam até um lugar, ao templo, para adorar o Senhor. Era um lugar de grande movimentação. Satanás, ele leva Jesus para um lugar estratégico e diz a ele: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito. Ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Satanás, ele começa a usar agora a palavra. Pensou, meu irmão? É o risco do texto fora de contexto, não é? É que nem aquela frase que a gente escuta, a gente vê em muito carro: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou o cara. Esse aqui, ó, transforma a pedra em pão. Esse aqui, se atirar do alto de um penhasco, os anjos vêm, ó, e segura. Eu sou o cara. Tudo posso naquele que me fortalece. Esquece de ler o texto do Filipenses, que Paulo diz: olha, eu passei por naufrágios, passei por perigos, eu passei por enfermidades, eu passei fome, eu passei isso, passei aquilo. Aí ele diz: ó, tudo posso naquele que me fortalece. Nós lembramos simplesmente do texto fora de contexto, e que Satanás tem usado em tantas vidas para enganar. Ah, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Eu sou um príncipe do Senhor. Maior do que você, Jesus. E a palavra de Deus diz que Ele não usurpou ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Mas antes Ele se humilhou, assumindo forma humana. E foi obediente até a morte de cruz. Então, se você é um príncipe do Senhor, você está disposto a fazer o mesmo que Jesus fez. Príncipes do Senhor fazem isso. Assim como Jesus fez. Jesus, ele é chamado, ele é questionado, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. Jesus poderia, diante daquela multidão, atrair multidões com milagres e sinais. Como seria fácil converter a muitos, Senhor, se tu estivesse fazendo grandes proezas aqui. Senhor, essa igreja não tem crescido o suficiente, porque aqui, ó, se tivesse uns 20 aleijados andando aqui, Senhor, essa igreja estaria cheia. Se tivesse cego enxergando, essa igreja estaria cheia. Senhor, se tivesse gente sendo curada de câncer e tudo, essa igreja estaria cheia. Cheia do quê? É a grande pergunta que eu faço. Jesus, ele poderia atrair uma grande multidão com sinais e maravilhas. Ele poderia pular e muitos verem de fato os anjos de Deus vindo e amparando a ele, e todos olhariam para Jesus e dizendo: de fato, este é o Filho de Deus. Mas o que estaria no coração de cada um deles? E a mensagem que nos transforma, que muda o que somos, que transforma o homem mau no homem bom, que muda a nossa essência, a nossa natureza, que retira a nossa natureza pecaminosa e nos faz filhos de Deus. O que seria de tudo isso? Se as coisas pudessem ser alcançadas de forma simples, de forma direta. Jesus, ele responde: não ponham à prova o Senhor, o seu Deus. Eu queria o texto de Deuteronômio 6,16. Por que Deuteronômio 6,16? Deuteronômio é um local em que Deus mais uma vez vai repetir para o povo que vai entrar na terra prometida. Olha, povo, depois de 40 anos, de tanta dificuldade, de tanta provação, de tu ver a mão do Senhor cuidando constantemente de ti. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como vocês fizeram lá em Massá. Massá foi um dos momentos de murmuração do povo, quando o povo queria água. Que o povo mais uma vez vira para Moisés e diz: Moisés, nos trouxestes aqui para nos matar de sede no deserto, porque não nos deixou no Egito?
Êxodo 17 nos narra essa história. E Jesus ele usa exatamente esse texto, porque o povo de Israel ele entende exatamente, o israelita ele entendia de fato a quem ele estava fazendo referência. Um lugar de reclamação, um lugar de murmuração, para nós nos lembrarmos que mais simplesmente do que sinais, Deus quer as nossas vidas diante do altar do Senhor. Deus quer nos ensinar a confiar, a depender cada vez mais dEle. Da mesma forma, Jesus nos mostra com o seu exemplo. A terceira tentação diz que depois o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e os seus esplendor. Ele disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Nossa, como é fácil. Não precisava nem morrer na cruz. Era fazer milagres, maravilhas, pular lá da altura do templo e os anjos nos socorrer. Era se curvar diante de Satanás e ter o poder, todos os reinos da terra. Tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Meus irmãos, quantas vezes nós queremos fazer concessões? Quantas vezes nós queremos fazer alianças para conseguir algo desejável? Satanás ele toca nesse aspecto de Jesus, na possibilidade de Jesus fazer um pacto com ele. E eu fico me perguntando: Senhor, quantas vezes será que Satanás já nos procurou para fazer pacto com ele? Quais são os pactos que você tem feito para conseguir as coisas que você deseja? Os pactos muitas vezes vão nos ajudar a ter acesso com mais facilidade às coisas que nós queremos. Não é fácil. Não é difícil muitas vezes nós rejeitarmos coisas atraentes, coisas desejáveis, convites, alianças de fortalecimento, de aparentemente ganho, que muitas vezes são nos propostas. Como é difícil muitas vezes a gente rejeitar certos pactos, certas alianças. A resposta de Jesus: retire-se, Satanás, agora já chega, passaste do limite, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. É o texto que Jesus tomou mais uma vez. O texto de Deuteronômio 6,13, que diz: tema o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. Jurem somente pelo Senhor. Mais uma vez, ele se refere ao livro de Deuteronômio, capítulo 6 e 8. Que nos faz referência à provação que o povo passou, que nos faz referência ao momento que o povo de Israel passou. Da mesma forma, meu irmão, eu creio que muitas vezes nós vivemos momentos semelhantes em nossas vidas, momentos de tentações de fato. Deus querendo ver até que ponto nós somos fiéis, até que ponto nós avançamos. Quantas e quantas vezes já foi colocado à prova? Eu contava ontem a uma pessoa uma experiência que eu passei recente, difícil. Um dos meus alunos me procurou, ligou para mim primeiro e disse: professor, tem um presente para o senhor. O senhor está na universidade? Eu vou levar ele, pode vir, será um prazer recebê-lo. O aluno daqui a pouco ele se encontra comigo e ele, quando tira o presente, é uma garrafa de uísque, 12 anos. Cara, eu olhei assim e disse: caramba, o cara gastou um dinheiro muito bom nessa garrafa. E me entregou. Peguei aquela garrafa, olhei assim e disse: olha, eu entendo a intenção do teu coração me agradar. Muito obrigado por isso. Mas eu não posso aceitar o seu presente.
Ele virou para mim e disse: não, professor, faço não, professor. Olha, receba, dê para quem o senhor quiser. Eu virei para ele mais uma vez e disse: olha, o que eu não quero para mim, eu não posso dar para ninguém. Muito obrigado pelo presente e a lembrança sua. Eu sei que a intenção sua foi de me agradar, mas esse presente eu não posso aceitar. Quantas e quantas vezes Satanás já se aproxima dele de uma forma tão sutil, tão enganadora. Só uma garrafa de uísque, que se eu fosse vender, eu ia ganhar uns R$100. Com certeza, fácil. Mas eu aprendi uma coisa através da palavra de Deus: o que eu não quero para mim, eu não faço com outros. Havia princípios dentro do meu coração que eu não podia quebrar. Pactos firmados com o meu Deus não poderiam ser quebrados. Satanás muitas vezes ele vai nos cercar e vai estar ao nosso redor e fazer de forma tão sutil. Muitas vezes nós não vamos entender o que está acontecendo. Olha, meu irmão, muitas vezes essas coisas que Deus tem para nós podem durar até 40 anos. Mas a promessa do Senhor não se pode comparar a nenhuma outra coisa que você possa conseguir. Espere somente em Deus. O texto da tentação, no versículo 11, eu acho muito interessante. Então o diabo o deixou. O que foi que aconteceu depois? E os anjos vieram. Oh, glória! Eu quero chegar até o final. Eu não quero antes. Não quero antes. Eu não quero receber antes do tempo. Nada. Eu não quero trocar o que Deus prometeu para mim por nada. Por nada. Não há dinheiro no mundo que valha o que Deus tem proposto para mim. Não há bem algum. Não há desejo nenhum comparado ao que Deus há de me dar. Eu quero esperar no Senhor. Eu quero passar pela primeira, pela segunda, pela terceira. Eu quero caminhar. Eu quero resistir. Para que eu possa chegar no final e de fato eu ver Ele sendo retirado definitivamente do meu redor. E eu possa ver o Senhor derramando a sua bênção sobre mim. Eu tenho certeza, meu irmão, que Deus tem bênção para você também. Muitas vezes nós não entendemos os dilemas e as dificuldades que nós passamos na nossa vida. Talvez você queira as coisas mais fáceis. Está demorando muito essa bênção do Senhor. É no tempo de Deus. Se o povo entrasse na terra prometida antes do tempo, eles não aguentariam as dificuldades que iriam enfrentar. Eles não iam conseguir nem tomar conta da terra, estavam tão desorganizados que não sabiam que era uma nação. Deus passou 40 anos ensinando aquele povo não só a adorá-lo, a estar na sua presença, mas até se organizar. Muitas vezes Deus tem tanta bênção para a gente, mas Deus não pode nem dar. Porque senão te estraga de Deus. E muitas vezes Ele vai fazer você caminhar pelo deserto. Mesmo que haja também mais custos. Mas no final, a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Da mesma forma que aquele povo de Israel entrou na terra prometida e conquistou a sua terra, Deus tem conquistas para mim e para você. A sua cabeça nesse momento, eu queria que você falasse com Deus. O que Deus tem para você? Quais são as promessas que Deus fez para você? Deus fez uma promessa a Israel: uma terra que emana leite e mel. Deus deu a possibilidade até desse povo sentir o gostinho, mandou espias. E o relato que voltou disse: olha, os cachos de uvas, foi necessário 2 homens para carregar os cachos de uva. Verdadeiramente naquela terra manda leite e mel. Deus prepara aquele povo durante 40 anos. Quando aquele povo entra debaixo da mesa do Senhor, o temor toma
tomar conta das nações vizinhas, porque é Deus que entra com ele. As bênçãos que Deus tem para nossas vidas também são assim, irmão. Promessas de Deus sobre as nossas vidas. Deus tem promessas sobre a sua vida, e Deus quer fazer cumprir essas promessas. É tempo de avançarmos na direção do Senhor. É tempo de avançarmos. É tempo de resistirmos. É tempo de não fazermos aliança com nenhum outro. A aliança sua é com o Senhor. É tempo de esperar, de aguardar, de ver a forma que Deus se abençoa. Não é da sua forma, não é da forma que Deus quer. Oh Deus bendito, Deus eterno, nós estamos aqui, Senhor Deus, diante da Tua presença, porque ela é certa neste lugar. Glórias ao Teu nome, ó Jesus, porque Tu resististe, Senhor. Tu enfrentaste primeiro como um homem todos os desafios e nos chama, Senhor Deus, para sermos Teus, para seguirmos o Teu exemplo, Papai. Ó Deus Santo, Deus bendito, toma as nossas vidas aqui neste lugar, Senhor. Toma, Senhor Deus, em glorificar o Teu nome, Senhor, nesse lugar. Glorifica, Senhor, o nome em cada uma das vidas aqui nessa noite. O nome de Teu louvor aqui é feito. Nós vamos cantar Deus Supremo. Será que não é?